O norte, o contato dele era esse Ayatollah. Esse Ayatollah recebeu o norte, conversou com outros americanos. Esse barbudinho aqui, ó. Deixa eu ver se aparece o nome dele. Vai aparecer aqui embaixo. Nas imagens... Olha, Hassan Rouhani. Hassan Rouhani. Sim, do Rouhani. Ele foi presidente. Foi presidente 2 mandatos. Ele era supostamente ligado à ala moderada. Inclusive, o pessoal fala que ele correu muito risco de fazer esse negócio com os americanos. Só que, gente, na boa, se ele não tivesse autorização de cima, ele não faria. Sim. Ele não faria. É que os iranianos precisavam principalmente dessas 2 armas que vocês estão vendo. Míssil Terra-Air Hawk, que era um míssil muito bom na época, e os mísseis anticarro TOL, que era uma arma, assim, fantástica. Até hoje, as versões mais modernas dele, ele ainda existe, na verdade, ele ainda é usado. É uma arma fantástica. E o faz a versão deles, né, Paulo? Pois é. O fato, pessoal, é que vazou essa informação que isso estava acontecendo. Aqui do lado, um tanque T-72 de do que os iranianos mandaram de presente para os americanos, né? O detalhe é o seguinte, vazou, isso foi um terremoto geopolítico. Os árabes se sentiram ultrajados, os iraquianos em particular, porque o Saddam Hussein virou e falou, escuta, como é que vocês estão armando os iranianos? Vocês garantiram que eu era o homem de vocês aqui agora para lutar contra os ayatollahs. Agora vocês fazem isso nas minhas costas. Os sauditas, os kuwaitianos, todos ficaram assim, tipo, mas o que é isso? Do que se trata, né? Como se eles não soubessem quem eram os americanos, né? Não conseguiu libertar os reféns, desmoralizou o governo americano, cortou essa relação que estava sendo formada entre setores do regime iraniano e americano, e aí veio a bomba. Vamos investigar o envolvimento, quem mandou, quem sabia e por que fizeram. Óbvio que tentaram fazer uma parede de proteção para o Reagan, né? Óbvio, só que a coisa foi subindo. Aí descobriram que teve reuniões, que o Reagan autorizou até certo ponto, né? Eu não sabia, o famoso eu não sabia. Eu não sabia. Fizeram nas minhas costas, fui apunhalado. Eu já ouvi tanto essa frase, Paulo. Pois eu já ouvi tanto essa frase na minha vida. Eu me lembro que quando o caso estava pegando fogo, ele marcou uma cirurgia, ele precisava fazer, mas ele fez uma cirurgia de câncer de próstata, o Reagan. Ele ficou de molho dias, assim, para sair. Ele saiu de cena e largou a bomba lá para a equipe. Ó, resolve aí, eu não sei de nada. Porque, gente, isso é crime. Poderia dar impeachment. Aí entra uma outra questão. Abafaram o máximo que deu. Um monte de Aspone assumiu responsabilidade. De fato, eles estavam envolvidos, não era nenhum inocente, não tinha inocente nessa história. Mas nós temos que entender, além da estrutura de poder que tem nos Estados Unidos, né, que o Reagan era um homem do sistema, gente. Tinha muito democrata que apoiava o Reagan. Não é como é hoje essa pancadaria pública. Hoje virou uma pancadaria. Mas nos bastidores eles se entendem, viu? Pode ter certeza. Era outra América também, né, Paulo? Era outra. Lembrar que era outro mundo, era outra América. A gente que tem mais ou menos a mesma idade, da mesma geração, a gente começa a lembrar o que era aquilo, gente. O mundo mudou muito. Olha, nessa época eu já era cadete, estava no exército. E eu lembro que era um outro mundo, uma outra realidade, né? Coisas que eram toleradas naquela época não são hoje, né? Então é difícil, né? Muito complicado. Era muito difícil. E tinha outra coisa, comandante. A gente estava no auge da Guerra Fria. Ninguém queria dar essa alegria para os soviéticos de fazer um impeachment de um presidente que, pô, esse cara vai ferrar a União Soviética, né? Esse cara vai arrebentar a União Soviética. Agora, de repente, votamos ele para fora porque ele é corrupto, porque ele agiu contra a lei. Aí todo mundo meio que se acertou, não subiu. O Reagan nomeou uma comissão, tinha 3 membros a comissão, acho que em 87 ele nomeou essa comissão.
Eles investigaram durante um ano, pegaram 5 pessoas envolvidas, vários assessores do Reagan, tinha oficiais superiores das Forças Armadas. O Oliver North assumiu a bronca, só que um tempo depois ele deu uma entrevista na capa da Time. Tudo que eu fiz eu tinha autorização superior para fazer. Né? Mas, o Paulo, também tem um negócio, né? Assim, não precisa ser um especialista em geopolítica do teu top para achar que tem sujeira aí. O povo acreditou porque quis. Pelo amor de Deus, o presidente não sabia um negócio desse, pô. É que assim, para derrubar o Reagan não ia ser tão simples, mas ia gerar uma crise destruidora para os Estados Unidos, porque lembrem-se, pessoal, estava no momento delicado da Guerra Fria. 86, 87, 88, 89, todo mundo lembra da queda do muro, mas eu lembro de outros eventos. As guerras de procuração estavam no auge. El Salvador, uma guerra civil monstruosa para um paísinho minúsculo, entendeu? Aliás, El Salvador, gente, só para fazer a ponte, era uma das Black Ops mais eficientes promovidas pela KGB soviética. A guerrilha de El Salvador tinha sido treinada pela KGB, pela Stasi, ela era extremamente eficiente. Chega a assustar o histórico dessa guerra civil, para vocês verem que não é só o Ocidente que fazia, tá? Porque a Guerra Fria era feita de Black Ops. Tinha muitas operações secretas. Então ninguém ia mexer com o Reagan, mas ia desmoralizar o governo. E aí, como é que faz? A gente não vai fazer isso. A gente vai abafar o caso. O Reagan primeiro deu uma entrevista nesse estilo. Eu não fiz nada de errado, eu não me lembro. Aí depois, um ano depois, ele deu outra entrevista, mais ou menos assim, não, eu sei o que eu fiz, mas eu fiz porque eu sou um patriota. Putz, ele já estava de saída. Ele não podia ser ele não tinha mais direito à reeleição, nada, ele estava velho. Ninguém lembrava mais desse assunto. Foi tudo para baixo, bem para baixo do tapete. A guerra do Iraque acabou em 88 mesmo. Ninguém lembrava mais disso. E um ano depois, a Guerra Fria estava terminando, em 89. Então, basicamente foi isso.